você pisaria em um cemitério onde ninguém entra nem mesmo durante o dia. No Brasil, existem lugares oficialmente abandonados que continuam sendo evitados até por quem trabalha diretamente com a morte. E não se engane, achando que é apenas por respeito aos que já partiram. Na verdade, é por puro medo. Em registros espalhados por estados como Bahia, Minas Gerais e Pará, certos cemitérios aparecem repetidamente com o mesmo aviso silencioso ou explícito de não ultrapasse o portão. O mais estranho de tudo isso é que esses avisos nunca são explicados pelas autoridades. Simplesmente estão lá como uma barreira entre o nosso mundo e algo que não deveríamos tentar entender. Hoje, nós vamos mergulhar em um mistério que desafia a lógica e que está escondido bem debaixo do nosso nariz em solo brasileiro. Existem locais onde a geografia parece se dobrar e o tempo funciona de uma forma diferente. Você já ouviu falar de lugares que são apagados dos mapas oficiais por um motivo que ninguém ousa dizer em voz alta? Em uma cidade pequena do interior da Bahia, existe um desses pontos cegos. Os moradores locais relatam que o portão principal desse cemitério específico vive trancado com correntes pesadas e cadeados enferrujados. Mas, inexplicavelmente, ele sempre aparece escancarado na manhã seguinte. O detalhe que arrepia até o mais cético dos investigadores é que não há sinais de arrombamento. As correntes permanecem intactas e os cadeados continuam fechados, mas o portão está aberto, como se o metal tivesse se tornado imaterial por alguns segundos. Quem mora perto diz que o som do ferro batendo contra a coluna de pedra é ouvido exatamente à meia-noite, mas ninguém tem coragem de olhar pela janela. Aqueles que ousaram se aproximar durante a madrugada dizem ter visto vultos que não parecem humanos caminhando entre as lápides quebradas. O que eles estariam procurando ou o que estariam esperando? A verdade é que a polícia local evita atender chamados naquela área, e os registros sobre quem foi enterrado ali desapareceram em um incêndio suspeito há décadas. Subindo o mapa em direção a Minas Gerais, o cenário muda para as montanhas e o isolamento. Existe um cemitério em uma região de mata fechada que ganhou uma fama sinistra depois que 3 visitantes decidiram gravar um vídeo noturno para um canal de exploração urbana. Eles queriam provar que tudo não passava de lenda, mas o que encontraram foi algo que a ciência ainda não explicou. O vídeo começa de forma comum, com risadas e lanternas iluminando o caminho, mas conforme eles se aproximam do centro do Campo Santo, a atmosfera muda. O áudio capta um silêncio absoluto, onde nem os grilos ou o vento fazem barulho. De repente, o vídeo termina de forma abrupta e violenta, com um som metálico ensurdecedor, vindo de dentro de um túmulo de mármore negro. Esse som não era de algo quebrando, mas sim de algo sendo batido de dentro para fora com uma força descomunal. Os 3 jovens foram encontrados dias depois em estado de choque e as câmeras estavam destruídas, mas o cartão de memória preservou esse trecho final que circula de forma proibida em fóruns da internet. No Pará, a situação é ainda mais profunda e visceral. Existe um antigo cemitério às margens da floresta densa, que é evitado até pelos guias mais experientes da região. Eles afirmam que o lugar tem uma consciência própria e que o cemitério chama pelo nome de quem se atreve a entrar em seus domínios. E não estamos falando de vozes imaginárias ou do vento soprando entre as árvores. Mais de uma pessoa relatou ter ouvido a voz de um ente querido, ou até a própria voz, vindo de trás das criptas tomadas pelo musgo. Os relatos são consistentes e detalhados. O lugar parece saber quem você é e usa isso para atrair você para mais perto da vegetação que cobre os túmulos. Alguns dizem que as raízes das árvores
não estão apenas crescendo sobre as sepulturas, mas sim se alimentando do que sobrou ali dentro de uma forma quase predatória. Quem entra e consegue sair, descreve uma sensação de que uma parte de sua alma ficou para trás, como se o lugar tivesse cobrado um pedágio invisível pela audácia da visita. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebeu e que conecta todos esses pontos no mapa do Brasil. Ao analisar os relatos de pessoas que visitaram esses lugares na Bahia, em Minas e no Pará, alguns nomes começaram a aparecer repetidamente. É como se os mesmos visitantes estivessem presentes em todos esses locais em datas diferentes. Seria uma coincidência ou um padrão deliberado? Quando investigadores independentes começaram a pesquisar esses nomes no Banco de Dados Nacional, uma descoberta perturbadora veio à tona. Muitos desses nomes pertencem a pessoas que foram dadas como desaparecidas oficialmente. Algumas desapareceram há meses, outras há anos. O ponto em comum é que todos esses desaparecimentos aconteceram pouco tempo depois que essas pessoas foram vistas visitando mais de um desses cemitérios proibidos. O que eles estavam buscando? Será que existe um roteiro oculto que liga esses campos santos por todo o território nacional? A teoria que ganha força entre os estudiosos do ocultismo urbano é que esses cemitérios não são apenas locais de descanso para os mortos, mas sim portais ou pontos de convergência de uma energia que ainda não compreendemos. Existe algo sendo encoberto em uma escala muito maior do que imaginamos, porque esses locais não aparecem em nenhum mapa turístico, mesmo tendo um valor histórico inegável, porque o governo nunca investiu na restauração dessas áreas, preferindo deixá-las serem consumidas pelo tempo e pelo mato. A resposta pode ser muito mais sombria do que o simples abandono. Existe um lugar específico onde esse padrão macabro começa. Um ponto zero que não está marcado em nenhum GPS e que não consta em nenhum registro cartográfico moderno. É um cemitério que teoricamente não deveria existir, mas que serve como a peça final desse quebra-cabeça sinistro. As histórias que ouvimos sobre luzes avistadas flutuando sobre as covas ou sobre o som de correntes sendo arrastadas não são apenas folclore para assustar crianças. São avisos reais de que a barreira entre o que é físico e o que é espiritual é muito mais fina do que nos sentimos confortáveis em admitir. Em cada estado do Brasil, existe ao menos um desses locais onde as leis da física parecem ser opcionais. E o fato de você nunca ter ouvido falar deles até agora é apenas uma prova de quão eficiente é o silêncio que envolve esses mistérios. Se você pesquisar fundo o suficiente, vai encontrar relatos de zeladores que se demitiram no primeiro dia e de policiais que se recusam a patrulhar as ruas adjacentes a esses portões. A verdade está lá fora, escondida sob a terra e atrás de muros de pedra que clamam para que ninguém entre. Imagine o que aconteceria se todos esses pontos fossem conectados por uma linha reta no mapa. O desenho que se formaria poderia revelar algo que estamos ignorando há séculos. Existe uma força agindo silenciosamente em nosso país, e esses cemitérios são os seus postos avançados. A pergunta que fica é o que acontece com as pessoas cujos nomes aparecem nos registros de visitantes e depois nas listas de desaparecidos. Para onde elas vão quando cruzam o portão que se abre sozinho? O que elas ouvem quando a voz na floresta chama seu nome com tanta familiaridade? A curiosidade é um instinto humano poderoso, mas nesses casos, ela parece ser a isca perfeita para algo que nos observa das sombras. Estamos chegando a um ponto onde não podemos mais ignorar essas evidências. Os vídeos interrompidos, os portões que desafiam a mecânica e as vozes que conhecem nossos segredos mais profundos são peças de um mecanismo maior.
É um sistema que opera à margem da sociedade e que parece estar se expandindo. Se você mora perto de uma área isolada ou de um cemitério que os antigos dizem ser carregado, preste atenção aos sinais. O silêncio repentino dos animais ou o som de metal batendo na pedra pode ser o indicativo de que você está mais perto de um desses locais do que imagina. E lembre-se de que nem tudo o que é proibido o é por uma questão de lei, mas sim por uma questão de sobrevivência. Nós vamos continuar investigando essas conexões e buscando o paradeiro das pessoas que visitaram o Ponto Zero, esse lugar que foi apagado da história oficial, mas que continua atraindo aqueles que buscam a verdade a qualquer preço. O que será que existe naquele local que o torna tão perigoso a ponto de ser removido de todos os registros? A jornada por esses mistérios brasileiros está apenas começando, e cada descoberta nos leva a perguntas ainda mais inquietantes. A verdade está enterrada e nós estamos apenas começando a cavar. Muito obrigado por acompanhar essa investigação até aqui. Se você gosta de desvendar os segredos mais obscuros do nosso país, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a continuação desse mistério. Deixe nos comentários se você conhece algum lugar na sua cidade que ninguém consegue explicar. Até o próximo vídeo, onde tentaremos encontrar o que foi apagado.